ama Jesus, dê um aplauso a Ele e adore-o. Estamos aqui por tua causa, Jesus. Estamos aqui porque tu és maravilhoso. Nós te amamos. Nós te amamos. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para te render louvor. Porque um dia o Senhor nos escolheu. Um dia o Senhor nos chamou. Um dia o Senhor mudou a nossa história. E a palavra diz que todo aquele que a ti escolher, todo aquele que disse sim ao Senhor, a palavra diz, todo aquele que não se envergonhou de Jesus na terra, Ele também não se envergonhará de você lá no céu. Quantos aqui já escolheram a Jesus? Aleluia!
Não há outra igual a Ele. Não há outra palavra igual a dele. Então tome a sua Bíblia e levante-a bem alto, sem constrangimento algum. Pode levantá-la, vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, não há outro igual ao Senhor. Não existe outra palavra igual à Tua, que nos consola, que nos edifica, que nos exorta. Que nessa noite, Senhor, Tu concedas ao pregador graça, compaixão, mas acima de tudo unção, Senhor, para que essa semente possa cair nos corações, não apenas dos que estão aqui, e potencialmente, ó Deus, milhões que podem estar ouvindo também a Tua palavra agora pela televisão, pela internet. Ó Deus, que esse lugar, onde eles estiverem, possa também ficar cheio da glória da Tua presença. Que hoje haja salvação, reconciliações, mas acima de tudo, venha abrir os nossos olhos para vivermos Tua palavra, em Teu nome. Amém. Vamos assentar, queridos. 100 dias vencendo as tentações. Você nunca pode descuidar. Jesus, quando nos ensinou a orar, houve um momento quando Ele trouxe um princípio que sempre deveria ser parte da nossa oração. Quando Ele diz, portanto, vós orareis assim. E Ele nos ensinou a orar dizendo, não nos deixes cair em tentação. Eu oro, eu acompanho irmãos orando, e quando eles oram eu digo amém, 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 eu concordo. Mas pouquíssimas vezes, eu já ouvi um irmão orar dizendo, Senhor, não me deixe cair em tentação. Talvez você passe uma semana inteira sem orar. Talvez 2 semanas, um mês. Não sei quando foi a última vez que você orou dizendo, Senhor, não me deixes cair em tentação. Por quê? Antes do pecado, vem a tentação. A pessoa peca por causa da tentação. É a tentação que procura te levar a sair da vontade de Deus. É a tentação que te leva à desgraça e à morte. É a tentação que te faz separar-se de Deus através do pecado. E para vivermos esses 100 dias vencendo as tentações. Por quê? Se você vence um dia, você vai vencer o segundo. Se você vence o terceiro, você vai vencer o quarto. Se você vencer o quarto, você vai vencer o próximo. No ministério de Jesus, houve um momento mais espetacular, quando Ele estava inaugurando o seu ministério. No momento quando Jesus iria começar o seu ministério, e Ele estava passando por uma experiência que foi tão gloriosa, a experiência do seu batismo. Quando Ele é batizado por João Batista, os céus se abrem, e há uma voz do Senhor dizendo, este é meu filho amado. O coração de Jesus estava tão cheio, ouvindo do Pai essas palavras. Mas logo em seguida,
Jesus sai dali e é conduzido para o deserto para ser tentado. A tentação sempre brota depois de uma experiência que vem corroborar com seu chamado. As tentações vêm, não é quando você está vivendo lá embaixo. Esses moços, quando viviam amarrados, escravizados pelas drogas, eles não eram tentados para usarem drogas, porque eles já viviam nas drogas. Hoje, eles são tentados, porque a vitória é para ser assumida cada dia, cada dia. Quando você veio para Jesus, não pense você que você ficou imune das tentações. Você foi imunizado dentro de uma escolha para você não ceder às tentações. Mas você não ficou imune das tentações. Em Hebreus capítulo 2, o versículo 18. Hebreus capítulo 2, o verso de número 18. Há uma promessa do Senhor de uma forma tão forte à nossa vida. É uma palavra dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. São palavras dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, aquilo que Jesus Cristo experimentou, do modo como ele foi tentado, eu e você somos tentados também. A palavra diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. A tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Você não pode fugir da tentação. A tentação pode entrar agora aqui, nesse ambiente tão glorioso da presença do Pai. Você pode estar sendo tentado, dormindo, andando em casa, caminhando, as tentações vêm. Agora, uma diferença muito grande: não nos deixes cair, ceder à tentação, me entregar à tentação, me render, me entregar. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquela hora da tentação, não pense você que você esteja sozinho, mas ele é poderoso para te socorrer naquela hora. Você está para cair, o tentador está te atraindo, mas a palavra diz que ele é poderoso para te socorrer nesta hora. Pecado é uma escolha, é você ceder à tentação. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Hebreus 4, 14 até o versículo 18. Se perto de você tem alguém com a Bíblia e não está com ela aberta, abra, porque ele precisa ler. Precisa ler. A palavra diz assim, Hebreus 4, 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Fale comigo. Todas as coisas. Outra vez. Todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas está escrito: mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos ler. Coloque seu dedo novamente aqui no verso 14. Leia junto comigo, com o dedo em cima da palavra. Vamos ler juntos? Tendo, pois, a Jesus... Bom, todos juntos... Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como? Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A Escritura descreve alguns momentos de tentações na vida de Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas como fomos tentados. Mas da mesma maneira como ele venceu as tentações e não caiu nas tentações, ele nos deixou o princípio para nós não apenas vivermos 100 dias vencendo as tentações, mas vivermos 1000 dias ou o resto da nossa vida vencendo as tentações. Vamos conhecer um pouco como Jesus experimentou as tentações. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9. Marcos capítulo 1, do verso 9 até o versículo 13. Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus da Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo, mas fale comigo, logo. O que é logo? Faça assim. O que é logo? Quando Jesus acabou de ouvir essa palavra, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, faça assim, logo. Verso 12, como foi? Logo, o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, fale comigo, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Esse mesmo relato nós encontramos em Mateus capítulo 4, e eu quero que você leia, exatamente para você perceber que Jesus foi tentado em todas as coisas, como somos tentados. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, Mateus 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo apenas o deixou. Durante o ministério do Senhor, quantas e quantas e quantas ocasiões, em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu a nenhuma tentação. Lucas, para repetir novamente a ênfase que o Senhor dá, quando você encontra um texto repetido várias vezes, é porque você precisa guardar toda a palavra. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Lucas 4, de 1 a 13, diz assim a palavra: Jesus, cheio do Espírito Santo. Fala comigo, cheio do Espírito. Sabe, quando você está cheio do Espírito é que você é tentado. Quando você está vivendo na carne, longe de Deus, quando a sua vida está tão cheia de imundície, nem precisa ser tentado, você vai para as suas próprias pernas, sabe?
o tentador toca é nesse momento. Quando você está cheio de Deus, quando a sua vida, quando você está limpo. Aquela pessoa que está suja, ele pode rolar na lama, ele vai ficar mais sujo. Ele já está sujo. Ele está sujo. Agora, diz aqui o texto, Jesus cheio do Espírito Santo, fale comigo, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele lhe darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atire-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Ou seja, cada vez que você vence uma tentação, o inimigo está procurando novamente encontrar o quê? Um tempo oportuno para a próxima tentação. Mas quando você olha bem no início, Jesus, 30 anos. Quem aqui tem 30 anos? Levante a mão. Isso. Vamos pedir um homem de 30 anos, fique em pé. Isso, ali, ó, 30 anos. Jesus era assim, jovem. Alguns imaginam ele um velho, não. 30 anos. Faz 33 anos atrás eu tinha a sua idade. 30 anos. Aos 30 anos, diz, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele inicia então o seu ministério. Quando Jesus sai da água, os céus se abrem. Pouquíssimas vezes você vê os céus abertos. E o céu se abre de uma forma tão gloriosa. E o Espírito Santo desce sobre ele como pomba e repousa sobre ele. E aquela voz tronituante tão grande do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Sabe o que é isso? A terra ouvindo, os planetas ouvindo, a glória do Senhor. Ou seja, aquela voz dizendo, este é meu Filho amado, em quem me compraz. E Jesus estava cheio do Espírito e da glória de Deus. E o Espírito do Senhor leva Jesus para o deserto. Muitas vezes nós achamos que quando somos cheios do Espírito, Ele vai nos levar para vivermos enclausurados. Ele nos leva, porque é o sonho de Deus, é poder mostrar aos principados e às potestades que podem existir homens e mulheres aqui na terra, que podem viver de um modo santo, de um modo íntegro e não cederem às tentações. A palavra Satanás significa acusador. Acusador. E tudo que Satanás quer era apontar o dedo para Deus dizendo, viu só? Ele cedeu à tentação. Quando você lê a história de Jó, ali há um conflito no mundo espiritual de uma forma tão terrível. E Jesus, a Bíblia diz que ali durante aqueles 40 dias, ele orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Olhe para o irmão que está ao seu lado.
você está vendo um ser humano. E nós, seres humanos, podemos passar, normalmente, 3 dias sem água. Podemos chegar até a passar 40 dias sem comida. Mas depois disso, o organismo começa a entrar em colapso e a pessoa pode morrer. Esses são os limites, nossos limites físicos. 3 dias sem água. Esporadicamente, alguém pode chegar até 40 dias sem comer. E Jesus, sendo feito homem, ele possuía todos estes limites. Quando você lê em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que Jesus teve o quê? Fome. Quando você lê em Mateus, como eu li, Mateus 4, de 1 a 11, Jesus teve fome. E durante aqueles 40 dias, como um abutre, Satanás estava o quê? Estava rondando Jesus. Desde o primeiro dia que Jesus entrou ali no deserto, estava rondando, esperando exatamente chegar o momento. Sabe, Jesus ali estava. Satanás aguardou astutamente, esperou pelo momento oportuno. Depois de 40 dias, igual um abutre que lança exatamente o seu bico de uma forma tão tremenda sobre a presa, prestes a morrer. Primeiro, ele aguardou aquele instante em que Jesus estivesse no limite das suas forças, para então agir. A astúcia de Satanás. Ele sabe o momento em que você está fraco. Ele não tentou Jesus no primeiro dia. Não tentou no segundo. Não tentou no terceiro. Ele tentou exatamente no 40º dia. Quando Jesus estava no seu limiar das suas forças físicas. Naquela hora. Sabe quando você está aqui cantando? Então minha alma canta a ti, Senhor. Você está cheio de Deus. Será que Ele vai te tentar nessa hora? É mais fácil você vencê-lo quando você está cercado de irmãos, quando você está num ambiente de luz. Nós temos ensinado que caráter é o que somos quando nós estamos sozinhos. Caráter é o que somos quando estamos sozinhos. Quando ninguém está perto de você. Quando você está longe do seu marido, longe da sua esposa, longe dos seus filhos, longe do pastor, longe de conhecidos. Naquela hora, você é o que realmente você é. Aqui você tem uma proteção muito grande. Nesse momento da reunião, esse lugar aqui está cheio da glória de Deus, da presença de Deus, de irmãos que estão aqui também. Mas quando você viaja sozinho, ali está a armadilha prontinha. O tentador espera. Sabe, foi no final de 40 dias, quando Jesus estava realmente no limiar das suas forças físicas, vem o tentador e traz sobre ele todo tipo de tentação. Depois de 40 dias de oração em Jesus, jejum, o Espírito do Senhor estava fortalecido, mas o seu corpo estava fraco. Quando você jejua e ora, seu espírito fortalece. Você vira um gigante dentro de você. Mas o seu corpo, muitas vezes, você tem quase que arrastá-lo. Por causa da fragilidade humana. De fato, Jesus estava passando por um momento de grande necessidade. Jesus foi privado de alguns itens essenciais para a sobrevivência humana. E quais são esses itens? Primeiro, ele estava sem companhia. Ou seja, nós precisamos de companhia. Sabe, nós precisamos de gente ao nosso lado. Jesus estava sem companhia, profundamente só, longe dos amigos, longe dos parentes. Jesus estava sem companhia. Coloque o texto ali, não conversem agora.
Diz o texto que Jesus, itens essenciais para a sobrevivência humana. O primeiro deles é esse, a companhia. Jesus estava sem companhia. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você é uma bênção na minha vida. Ah, se você pudesse estar ao meu lado, todos os dias, seria tão diferente. Nós precisamos de gente. Jesus estava sozinho. Jesus estava sem conforto, vivendo num deserto. Jesus tinha o céu por telhado, as pedras por travesseiro, não tinha conforto nenhum. Quando estamos sem companhia, quando estamos sem conforto, somos tão suscetíveis. Em terceiro lugar, ele estava sem segurança. Diz a palavra que ele estava cercado por feras. Diz o texto que ele estava cercado por feras, exposto aos maiores perigos. Nós precisamos de companhia, precisamos de conforto, precisamos de segurança, e nós precisamos de quê? De comida. Jesus estava sem comida 40 dias, sem se alimentar. Ele estava faminto. Ele sentia falta de tudo isso. E essas necessidades são as mesmas que temos. Se você perceber, esses itens que fazem parte da nossa vida, Jesus estava experimentando a ausência de todos eles, Jesus estava experimentando a ausência de todos. Não tinha companhia, estava sem conforto, sem segurança, sem comida. Ele estava agora tão vulnerável à tentação. No momento da necessidade, nós sempre nos vemos mais fragilizados. Aquela hora que você se sente assim, tão necessitado, é o momento quando o inimigo chega. Chegou a minha vez. Se formos privados, irmãos, de companhia, de conforto, de segurança e de alimento, que são os nossos direitos básicos de qualquer um de nós, nós vamos sentir carentes, tristes, fracos. Geralmente é nesta hora que o diabo vem. E vem pessoalmente, ou vem através de alguns dos seus enviados, e lança sobre mim, sobre você, os mais terríveis ataques cruéis que ele pode fazer. E ele aproveita aquela ocasião que tenta a nos duvidar de uma coisa: a base da nossa fé repousa na nossa autoridade, e a nossa autoridade vem da nossa identidade. E a nossa identidade qual é? Filhos de Deus. A nossa autoridade vem da nossa identidade. E no texto que lemos com os irmãos, em cada momento o tentador veio dizendo: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Ele busca exatamente esse ponto. A sua identidade. Fazer você duvidar da sua filiação. Quando passamos necessidades. Quando há contas a pagar. Quando há um acúmulo de dívidas. Quando as enfermidades chegam. Quando os amigos viram as costas. Quando há uma queda no padrão de vida. Quando o desemprego passa a ser realidade. Quando falta o dinheiro, o tentador começa a sussurrar no seu ouvido: será que você é realmente filho de Deus? Será que você realmente é filho de Deus? E se você é? Será na verdade que Deus é um bom pai assim?
Será que Deus é bom? Olha o que você está passando. Olhe para a sua história. Nestes 100 dias, o que o diabo quer levar você na tentação é você duvidar que você é filho de Deus. E se você afirma que você é filho de Deus, ele vai começar a pensar situações da que você está vivendo para dizer assim: Deus pode ser seu pai, mas ele não é um bom pai. Ele tem te desamparado, ele tem te deixado. Se você é filho de Deus, e ele começa a tocar o caráter de Deus. De que maneira? Em meu lugar, dizendo, se és filho de Deus, Deus deve sustentar-te. Deus deve sustentar-te. Se você é filho de Deus, você está aí com fome. Se você é filho de Deus, Deus tem que te sustentar. A mesma serpente que esteve lá no deserto, lá no Éden, estava agora ali no deserto. No deserto, lá no Éden, foi a dúvida. No deserto foi a dúvida. A seta do diabo, tão sutil, é a dúvida. Se és filho de Deus. E ele sempre quer colocar dúvida sobre algo que o Pai afirmou. 40 dias atrás, Jesus estava ouvindo aquela palavra: este é meu filho amado, este é meu filho amado. 40 dias depois o diabo chega: será que você realmente é filho de Deus? Será que Deus falou realmente a verdade? Se você é filho de Deus, mande então que estas pedras se transformem em pães. Astúcia do inimigo. Nesses 40 dias, e nós temos um propósito de 100 dias, irmãos. E nesses 100 dias, nós não estamos imunizados para não sermos tentados. Porque a palavra diz que nós somos tentados. Jesus foi tentado como somos tentados. E uma das coisas que o inimigo vai sempre afirmar para você nesses 100 dias é levar você a duvidar da sua identidade. E quando você afirma: eu sou filho de Deus, o tentador vai continuar dizendo para você: você é filho de Deus, mas Deus não é bom para você. Deus é bom para o irmão que está aí ao seu lado, mas ele nem sabe que você existe. Ele não está nem aí para você. Ele não conhece as suas lágrimas, ele não conhece o seu coração, ele não conhece as suas dores, ele não conhece a sua solidão. O tentador quer levar você à destruição. E ele diz: manda que as pedras se transformem em pães. Por quê? Ele diz: se as pedras não se transformarem em pães, é porque falta em Deus poder para transformar as pedras em pães. Se não falta o poder para transformar as pedras em pães, falta nele amor em deixar você ficar aí com fome. Ou as duas coisas simultâneas. Ou é um sinal de que você não é de fato um filho de Deus. A seta do diabo, ela nunca é reta. Faça assim. Ela é sempre assim. É um S. Se. Se tu és filho de Deus. Ele sabe a hora de chegar naquele momento de necessidade. Quando você começa a ver outras pessoas prosperando. Quando você começa a ver Deus fazendo algo diferente. Nós estamos vivendo hoje uma situação muito complicada. Porque as pessoas antigamente tinham a igreja como família. Servos de Deus. Hoje, as pessoas veem a igreja como clientes da igreja. E o cliente, ele vai buscando. Tudo que ele quer é que satisfaça os desejos dele. E a pouco você começa a ver as igrejas
O convite não é tanto mais para as pessoas virem para Jesus, mas para serem clientes da igreja A, B, C ou D. Sendo que a nossa fé não repousa dessa maneira. O chamado de Deus não é para sermos clientes, mas para sermos parte, algo vivo. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4. Quando o tentador vem com toda a sua fúria, falando: se tu és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Olha o que Paulo escreve, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 13. Ele abre o coração e começa a dividir. A sua necessidade maior não era de coisas para sermos felizes, mas sim, aquilo que traz ao nosso coração é crermos que Jesus é o Filho de Deus. Filipenses 4, 11 diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso. Querido, não pense que Deus quer que você viva uma vida. Não. Deus quer que você viva a vida. A vida pode ser bela. As coisas materiais são para serem usadas, não amadas. O sentido pleno da vida é Deus. Em segundo lugar, a tentação, o inimigo levou Jesus. Ele disse: olha, se és filho de Deus, Ele tem que proteger você. E Satanás continuou colocando em dúvidas a relação de Jesus, entre Jesus e o Pai. Olha o que está escrito, vamos ler de novo Marcos capítulo 1, o verso de número 11, 12 e 13. Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras. Estava com as feras. Estava com as feras. Serpentes, escorpiões, feras. Não pense que Jesus estava ali, num deserto isolado, sozinho. Ele passou 40 dias cercado, estava com as feras. E o tentador disse: és filho de Deus, Ele deve proteger você. Aquela língua peçonhenta do inimigo passou a tocar nessa área tão precisa, a questão da segurança. Jesus estava cercado pelas feras. E o diabo citava o Salmo 91, versículo 11 e 12. Aos teus anjos dará teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E ali as feras estavam ali. Segurança. Nós vivemos hoje um tempo tão delicado. Nossas casas têm grades, o carro tem alarme, você acende as luzes. Nas campanhas que os políticos estão fazendo, um dos primeiros itens hoje, mais do que saúde, mais do que educação, o que está em primeiro lugar, o que é? Segurança. Segurança. E o tentador toca exatamente nesse ponto. Se você é filho de Deus, Ele deve te proteger. Como Jesus, nós vivemos nesse mundo tão perigoso. Quando um irmão é assaltado,
Aí veio o tentador e disse: como? Como Deus deixou isso acontecer com você? Como que Ele deixou que isso acontecesse com você? E começa a dizer: não vale a pena. 40 dias atrás, a voz do Senhor dizendo: esse é meu filho amado, em quem me compraz. E agora Jesus estava ali, cercado de feras peçonhentas. E o toque foi esse: se você é filho de Deus, Deus deve proteger você. Quantas e quantas vezes Jesus experimentou livramento. E o último item da tentação do Senhor, o tentador diz: você é filho de Deus, Ele deve conceder a você sucesso. O levou ao pináculo do templo e disse: olha, você pode pular. Sabe, tudo isso, olha, você pode, todo esse mundo, tudo eu vou te dar para você. Você vai ter sucesso, 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 sucesso. Basta você prostrado me adorar por um instantinho só. O inimigo mostrou todos os reinos deste mundo, dizendo: tudo isto será seu, tudo. Quando você lê em Mateus capítulo 4, verso 8 e 9, Mateus capítulo 4, verso 8 e 9 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorarem. Sucesso. Levante a sua mão e diga assim: sucesso. Outra vez: sucesso. Sucesso a qualquer custo. Sucesso de qualquer maneira. Sucesso a qualquer preço. Hoje, quantas pessoas vivem insatisfeitas, com amargura, porque não têm sucesso. E ficam muitas vezes contemplando a prosperidade do mal. Quando veem determinadas pessoas que não têm nenhum referencial de vida, de verdade, de pureza, de integridade, e aparentemente são lá pessoas assim, humanamente tão bem-sucedidas. E começa então o diabo a alimentar essa minhoca na cabeça da pessoa, e as tentações começam a fluir de uma forma tão intensa. A mesma coisa aconteceu com o salmista, e vamos ler no Salmo 73. Quando ele começou a ver a prosperidade dos maus, a prosperidade do ímpio, a prosperidade daquele que não tem Jesus, sabe, aquele que tem Jesus e é próspero, ele tem uma vida, mas quando ele começa a medir simplesmente a prosperidade do mal, aquela pessoa que não tem nenhum referencial de Deus na vida, uma pessoa perversa, isso e aquilo, entra, o tentador começa a trabalhar, dizendo para ele algo tão terrível. Olha o que está escrito, Salmo 73, do verso 1 ao verso 5. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Fala comigo: quase. Quase, de novo, fala: quase. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Verso 3. Pois eu o quê? Invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Verso de número 12, aliás. Olha o verso 12. Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, fale comigo, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei para o fim deles.
Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Tudo na vida é como termina que se conta. Olha o verso 27 e 28. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, fale, quanto a mim, cuide da sua vida, meu irmão. Diga para o irmão que está ao seu lado, cuide da sua vida. Para de ficar olhando para os outros, principalmente para o ímpio. Ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, do Senhor Deus foi o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Quando o diabo apresentou a Jesus Cristo todas as cidades do mundo, ele foi apresentando. Apresentou Roma, apresentou Babilônia, apresentou Atenas, foi apresentando todas as cidades do mundo. Ele diz, tudo isso eu vou dar para você. Todas eu vou dar para você. Basta que você se prostre diante de mim e me adore por um instante. Mas houve uma cidade, uma única cidade, uma cidade que ele não conseguiu mostrar. Uma cidade. Uma cidade. E o nome dessa cidade, ela é chamada Nova Jerusalém, a cidade santa, a capital do reino de Deus. Quem vive e anda por lá é lavado pelo sangue do Cordeiro. E a única chave que dá acesso a essa cidade está aqui, no último livro da Bíblia. Abra comigo em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 4. Apocalipse capítulo 21, vamos começar do verso 1, é melhor. Apocalipse 21, do verso 1 até o 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta cidade ele não apresentou, porque esta aqui é real. Querido, se você é filho de Deus, o diabo diz, ele tem que te sustentar. Se você é filho de Deus, ele tem que te proteger. Se você é filho de Deus, ele tem que te conceder o quê? Sucesso. Mas quais foram as respostas de Jesus às tentações? Se sou filho de Deus, eu devo confiar nas palavras do Senhor. Se eu sou filho de Deus, Jesus só respondeu dizendo essa verdade. Queria que os músicos tomassem seus lugares agora. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus diz, Jesus porém respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ao duelo. Para Jesus não era necessário que as circunstâncias afirmassem que o Pai dizia. Mas o que a palavra diz? Eu sou filho de Deus. Eu devo confiar na palavra dEle. Se eu sou filha de Deus, não devo tentá-lo como Adão e Eva. Foi fácil.
Mas está escrito aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 7. Respondeu-lhe também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, não tente a Deus. Não tente a Deus. Não brinque com o pecado. Eu sempre ensino. Eu faço de tudo para não dar carona para ninguém. Mas se eu tiver que dar carona para uma mulher, não tiver jeito, ela vai no banco de trás. Vai no banco de trás. Não é para você evitar o mal, mas até evitar a chamada aparência do mal. Não tente a Deus. Não tente. Não tente. Não tente a Deus. Não tente a Deus. Não dirija seu carro a 160 km por hora. Não faça aquela ultrapassagem absurda. Não namore no escuro. Entende? Se eu sou filho de Deus, eu devo adorá-lo, devo cultuá-lo. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4, versículo 10. Nós o adoramos, essa adoração a Ele, de uma forma tão desinteressada. Tudo que queremos é adorá-lo. Não é fácil adorar na hora da necessidade. Eu não conheço muitos passarinhos, mas eu li sobre o rouxinol. E o rouxinol é um pássaro que só canta à noite. Só canta à noite. Só canta na escuridão. Muitas vezes nós cantamos quando o sol está brilhando. Mas como é delicado cantar na noite escura. Adorar o Senhor em todos os momentos, em todas as horas. Buscamos a Deus não só para tirar dele alguma vantagem, ou apenas uma bênção. Amá-lo, não só por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Nós vamos nos colocar em pé. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. E depois nós vamos cantar nos braços do Pai. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11 até o versículo de número 13. 100 dias. 100 dias que vão mudar completamente a sua história e a história da igreja. 1 Coríntios capítulo 10. Diga para os seus pés, assim fala para os seus pés, não se movam. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 10, 11, 10, vamos ler? Verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E o verso 13, vamos falar juntos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Se você suporta uma tentação de 1 quilo, Ele não vai permitir que venha uma tentação de 2 quilos para você.
Se você suporta uma tentação de 5 quilos, Ele não vai permitir que venha uma tentação de 6 quilos sobre você. Ele coloca limites. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Põe sua Bíblia no banco.